noite para todo mundo. Aqui na Baixada Fluminense, 19 horas, não é a voz do Brasil. Vamos deixar o Inominável falando para lá e venha para cá, para o Vem de Insta, o Insta do Sejus, e que a gente vai trazer um ponto extremamente interessante para os nossos dias. Não sei se alguém já fez um estudo semelhante a esse. E a ideia, a princípio, diferentemente de outras vezes que trouxemos convidados aqui para que a gente pudesse debater assuntos de importância, especialmente trazendo uma coisa que eu considero extremamente importante no nosso movimento e especialmente se tratando do nosso espiritismo progressista, que é o lugar de fala. Aqui a gente tem a oportunidade de trazer, neste momento, uma visão interessante, fazendo uma abordagem sobre talvez o maior marco de todos os tempos da história da comunidade LGBTQIA+, que é a questão da revolta de Stonewall. E aí a gente tem a oportunidade, neste momento, de trazer esse assunto à baila. Boa noite, professor Lair, muito bom ter você aqui. Um dia, vamos ver se a gente consegue agendar para a gente poder conversar, falando de Jesus histórico aí também, que é a tua praia, e esse assunto que a gente vai trazer aqui vai sair um pouco da ideia que a gente imagina ver de abordagem espírita, geralmente assim, meu Deus, quantos obsessores estiveram lá? Ai, Jesus, ninguém merece esse tipo de abordagem. Então a ideia é a gente fazer uma abordagem pegando um pouco o que foi. E aí é interessante ter um professor de história aqui para a gente poder ter essa oportunidade de repente corrigir alguns erros, alguns equívocos meus, já que eu não sou da área, eu sou da área de língua portuguesa. No máximo que a gente pode dizer que eu tenho uma formação na área de linguística, mas a gente tenta aqui fazer um patamar um pouco diferente para a gente poder trazer alguns pontos essenciais para a nossa vivência aqui, um pouco mais tranquila, um pouco mais voltada para essa... Estou aqui tentando achar um efeito legal para a gente poder ter um pouquinho diferente aqui, né? Vamos então falar um pouquinho sobre esse patamar aqui. Não ficou legal, vamos tentar ver outra coisa aqui. Um outro efeito. Teve outro que ficou muito legal, mas esse aqui não estou achando nenhum legal aqui não. Tá difícil. Eu vou tirar tudo aqui, vamos deixar do jeito que estava aqui sem nada. Eu acho que é mais prático. Bom, a revolta de hoje, 28 de junho, a gente completa 52 anos da chamada revolta ou rebelião, alguns dizem de rebelião, de Stonewall. E aqui a gente tem um ponto que precisa analisar, que esse marco na história, como fala do movimento LGBTQIA+, é importante para a gente analisar o que significa. E aí vou trazer alguns aspectos também dentro do Livro dos Espíritos de Evangelho segundo o Espiritismo que a gente pode entender a partir das reações daquelas pessoas. E que a gente pode pegar também outras reações que existiram e que puderam realmente tratar de maneira bastante coerente com aquilo que a gente imagina que seja. Ou que pelo menos aquilo que o Espiritismo pode nos trazer. Bom, o que tem a ver com tudo isso que eu estou falando, apesar desse preâmbulo longo? Não havia até aquele momento, até onde eu saiba, uma ideia total de que orientação sexual e identidade de gênero era uma característica humana. Achava-se tudo até aquele momento que era um comportamento sexual. E ao longo da história houve civilizações que essas características eram vistas como naturais e em outros momentos eram até incentivadas. Bem-vindo, Alane Madab, muito bem-vindo. Vamos lá bater esse papo. E que essas características que nós estamos tratando aqui, hoje nós chamamos de identidade de gênero e orientação sexual, eram vistas como naturais, em outro momento até incentivadas. E em outros momentos, mesmo nas mesmas civilizações, muitas vezes era até proibida e perseguida. E é uma coisa que meio que, especialmente nos últimos 2.000 anos, se é que eu posso dizer esse período, ela tem sido mais do que nunca perseguida e a gente está vivendo um momento de revisão dessas situações com outros aspectos que aí ajuda também a questão científica.
que nos ajuda a entender a psique humana, o comportamento sexual e todas essas características que nós estamos tratando aqui. Então, o que acontece que a gente precisa analisar aqui, já tentando trazer um pouco do contexto histórico de Stonewall a partir do que pude pesquisar. De acordo com o historiador Barry Adam, após a agitação social da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas nos Estados Unidos sentiram um fervoroso ou um imenso desejo de restaurar a ordem social antes da guerra e impedir forças de mudança. Daí a gente tem aquela influência do chamado anticomunismo, e quem conhece um pouco a história dos Estados Unidos e sabe das influências que acabaram tendo no mundo, também a influência do senador Joseph McCarthy, que realizou audiências à procura de comunistas em tudo quanto é lugar, uma devassa geral, um movimento que foi chamado de macartismo, que até hoje é um símbolo, como a gente vê nesses movimentos que a gente está vendo aí no desgoverno também. E é claro que isso acabou levando em conta também os homossexuais, levando em conta que na época não se discutiam outros aspectos. Na verdade, era tudo considerado homossexualidade. E olha que interessante, que eles diziam que os homossexuais foram incluídos porque a ideia é que eles eram suscetíveis à chantagem. Mas só a ideia que se tinha desse tipo de abordagem. Lembrando que o chefe do FBI, criador do FBI, era homossexual, que é o J. Edgar, como se vocês podem ver aí depois o filme, que conta a história dele, até o Leonardo DiCaprio, que participa como protagonista. Gonçalves Cícero, deve ser Cícero Gonçalves, bem-vindo também, vamos participar aí. Contribuições também são muito bem-vindas. Então, o que ele disse? Que em 1950, uma investigação do Senado observou em um relatório. Geralmente acredita-se que aqueles que se envolvem em atos abertos de perversão não têm estabilidade emocional das pessoas normais. E disse que todas as agências de inteligência do governo estão totalmente de acordo em que os pervertidos sexuais no governo constituem riscos de segurança. E detalhe que o FBI, se não me engano, já tinha sido criado, inclusive... já existia sim. E era chefiado por um homossexual. E com outros detalhes aqui interessantes nesse relatório. Entre 1947 e 1950, 1.700 pedidos de emprego federal foram negados. 4.380 pessoas foram dispensadas das Forças Armadas e 420 foram demitidas de seus empregos por suspeitas de homossexualidade. Se fosse nessa época, já estava até morto, né? Imagine o que aconteceria. E aí continua o artigo. Ao longo dos anos 1950 e 1960, o FBI e os departamentos policiais continham listas de homossexuais conhecidos, seus estabelecimentos favoritos e seus amigos, em que o Serviço Postal dos Estados Unidos acompanhava com os materiais que eram enviados e que continham teor homossexual. Os governos estaduais e locais seguiram o exemplo. Os bares que atendiam aos homossexuais eram fechados e seus clientes eram presos e expostos nos jornais. Então era difamação, não exatamente difamação, é exposição total, né? Aquela coisa do armário completamente exposto de uma maneira absurda. As cidades realizavam varreduras para livrar bairros, parques, praias e bares e praias de pessoas gays. Então não podia frequentar lugar algum. Eles proibiram, inclusive, o uso de roupas de outro gênero sexual. E as universidades expulsaram professores suspeitos de serem homossexuais. O interessante é o suspeito, não precisava comprovar, bastava suspeitar. É bem aquela coisa inquisitorial. Milhares de homens e mulheres homossexuais foram humilhados publicamente, agredidos fisicamente, demitidos, encarcerados ou institucionalizados em hospitais psiquiátricos. Muitos viveram vidas duplas, mantendo suas vidas privadas secretas e separadas de suas vidas profissionais. Como estou falando aqui, eu sempre coloco o caso de J. Edgar. Em 1952, aí sim é que a gente começa a ter coisas mais palpáveis, a Associação Americana de Psiquiatria classificou a homossexualidade no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM, como uma doença mental.
Um estudo em larga escala sobre homossexualidade feito em 1962 foi usado para justificar a inclusão da desordem como um suposto medo patológico e oculto do sexo oposto causado por relações traumáticas entre pai e filho. Aí eu me lembro até do Sindicato das Mães do TV Pirata, né? Então tudo era questão de relações entre pai e filhos. Esta visão era amplamente influente entre profissionais médicos da época. Em 1956, no entanto, uma psicóloga chamada Evelyn Hooker realizou um estudo que comparou a felicidade e a natureza bem ajustada de homens auto-identificados como homossexuais com homens heterossexuais e não encontrou qualquer diferença. Esse estudo, até hoje, é considerado pioneiro nesse sentido de equiparar e mostrar que não havia diferenças. E surpreendeu a comunidade médica. E ela até hoje é considerada uma heroína para muitos homossexuais e especialmente lésbicas. Porém, a Lube 2123, bem-vinda. Não consegui identificar o gênero, mas estamos aqui. Toda a contribuição é bem-vinda, perguntas, comentários, para a gente poder conversar aqui. Só que a homossexualidade continuou sendo nessa condição aí proibida como doença até 1973. Então, por cerca de 21 anos, dentro do ambiente do científico dos Estados Unidos, especialmente no meio psiquiátrico, você tinha esse caráter de observar a homossexualidade como doença. E aí a gente percebe também que eles não entendiam que a você vestir uma roupa de outro gênero, a princípio, como a sociedade coloca como outro gênero, como sendo uma identidade de gênero. Isso é uma coisa realmente muito recente. Pelo menos do que a gente percebe de como os termos são usados. E aí, continuando. Em resposta a esta tendência, duas organizações se formaram independentemente uma da outra. Os homossexuais de Los Angeles, especialmente do seguinte: oferecer oportunidades sociais onde gays e lésbicas poderiam socializar sem medo de serem presos e também de promover a causa homossexual. Da área de Los Angeles, criaram a Sociedade Mattachine. Deve ser esse o nome, não posso, perdão se eu falei errado. Em 1950, na casa de um ativista chamada Harry Hay, um ativista comunista. Seus objetivos eram unificar os homossexuais e educá-los, além de liderar e auxiliar os chamados desviantes sexuais com o problema. Então, sempre com uma ideia perigosa, como se fosse uma coisa. Big Talk, Underline Spirit, tá bem-vindo aqui também para a gente bater o papo, vamos participar aí. E aí, o que traz aí também? Diante de uma enorme oposição à sua abordagem radical, que é uma coisa que, inclusive, a gente vê em algumas igrejas, inclusive uma que eu participei durante o tempo com um namorado, foi um período interessante, mas ao mesmo tempo preocupante de ver que havia um grau de intolerância, especialmente com as religiões de matriz africana. A gente vê que isso já era uma coisa daquela época, né? Ou seja, vamos então, vende a mim, mas vou te curar. Não vou te curar da questão da orientação sexual, mas vou te curar de um comportamento considerado desviante. Então, aquela coisa o gay é promíscuo, né? Mais ou menos assim. Então, a gente tem realmente umas visões assim, tanto quanto complicadas e que já eram, né? Na verdade, sempre foi, mas aqui é interessante que alguém da própria comunidade, a princípio, trazendo esse tema. Mas, voltando aqui. Diante de uma enorme oposição, em 1953, a Mattachine mudou seu foco para a assimilação e a respeitabilidade. Eles argumentaram que mudariam mais mentes sobre a homossexualidade, provando que gays e lésbicas eram pessoas normais, que não eram diferentes dos heterossexuais. Logo depois, várias mulheres em São Francisco se encontraram em suas salas de estar para formar a Daughters of Billits, a sigla é DOB ou DOB, para lésbicas. Embora as 8 mulheres que criaram a DOB inicialmente tenham se reunido para poderem ter um lugar seguro para dançar, à medida que a DOB cresceu, elas desenvolveram objetivos semelhantes aos da Mattachine, que instaram seus membros a se unirem à sociedade em geral. Então aí você começa alguns lampejos de movimentos para poder congregar homossexuais e
ter uma luta pela cidadania, ou pelo menos ter um espaço para respirar. Algo que realmente era bem difícil e que, vamos ser bem sinceros, dependendo do que onde a gente esteja, é difícil ainda. E aí, continuando. Um dos primeiros desafios criados pela repressão do governo veio também em 1953. Uma organização chamada One Corporation publicou uma revista chamada One. O Serviço Postal dos Estados Unidos se recusou a enviar a edição de agosto, que dizia respeito a homossexuais e casamentos heterossexuais, com o argumento de que o material era obsceno, apesar de estar coberto por papelão marrom. O caso finalmente foi ao Supremo Tribunal, que em 1958 decidiu que a One Corporation poderia enviar seus materiais através do serviço postal. Imagine quanto tempo o pessoal deve ter esperado essa revista. E essas organizações, que na época eram chamadas de homofásicas, cresceram em número e se espalharam pela costa leste. Gradualmente, os membros dessas organizações ficaram mais ousados. E aí começaram a pipocar algumas, como a Matatini. Tem um ativista chamado Frank Kameny, fundou em Washington uma dessas associações e foi demitido do serviço de mapas do Exército dos Estados Unidos por ser homossexual. Ele entrou na justiça e aí adivinha o que aconteceu? Não deu certo. Deram razão ao Exército de expulsá-lo por conta dessa organização. Em 1965, ele, inspirado pelo movimento dos direitos civis, organizou um piquete na Casa Branca e em outros edifícios governamentais para protestar contra a discriminação no trabalho. E esses piquetes chocaram muitas pessoas homossexuais e derrubaram algumas das lideranças da Matatini e da DOB. Ao mesmo tempo, as manifestações do movimento dos direitos civis e a oposição à guerra do Vietnã cresceram em proeminência, frequência e gravidade durante a década de 1960, assim como seus confrontos com as forças policiais. Por que esse preâmbulo é importante? Para a gente entender que Stonewall não foi assim do nada. Você já tinha ali algumas questões acontecendo e que acabaram gerando essa situação, como a gente vai ver em breve. Apesar de que eu não vou aprofundar, porque tem filmes sobre isso, acho que é mais interessante que a gente veja. Ana, underline Lúcia, underline Caê, bem-vinda. Fique à vontade também para trazer comentários. Big Doc, underline Espírita, disse maravilhoso. Maravilhoso é vocês estarem aqui na segunda-feira como hoje, dia do orgulho LGBTQIA+, para a gente poder conversar sobre essa situação histórica e também sobre doutrina espírita. Então, gratidão por estarem aqui, mas vamos continuar. Quem puder também compartilhe, depois vai ficar aí, para a gente poder colocar likes também, e depois eu vou colocar no YouTube também para a gente poder compartilhar. Mas continuando. Homossexuais e transgêneros organizaram também uma pequena revolta no Café Cooper Donuts, em Los Angeles, em 1959, em resposta também ao assédio policial. O assédio policial sempre foi presente, especialmente por conta dessas proibições e por conta também dessas leis que eram absolutamente cruéis contra os grupos. E a perseguição macartista, como já foi dita aqui. Em 1966, em São Francisco, drag queens, garotos de programa travestis, estavam sentados na cafeteria Compton's, quando a polícia chegou para prender homens vestidos de mulher. Surgiu então um motim quando os clientes jogaram lanches, pratos e pires da cafeteria. Eles quebraram janelas de acrílico à frente do restaurante e retornaram vários dias depois para quebrar janelas novamente, depois delas terem sido substituídas. Tem uma professora chamada Susan Stryker que classificou o tumulto da cafeteria como um ato de discriminação antitransgênero, em vez de um ato de discriminação contra a orientação sexual, porque na verdade era sobre homens vestidos de mulher, basicamente. E conecta as revoltas das questões de gênero, raça e classe que estavam sendo minimizadas pelas organizações homofásicas. E podemos dizer que este marco de 1966 marcou o início do ativismo transgênero em São Francisco. E aí, já indo um pouco para essa situação que levou a toda a revolta ali de Stonewall, o que nós temos é essa especificidade que aconteceu nesse bairro. Os bairros de Greenwich Village e Harlem, em Manhattan, eram o lar de uma importante população homossexual após a Primeira Guerra Mundial, quando homens e mulheres haviam servido às Forças Armadas dos Estados Unidos da América, e aproveitaram a oportunidade de se instalar em cidades maiores.
E esses lugares se tornaram como sendo lugares de gays e lésbicas, em que o jornal descreveu como mulheres de cabelos curtos e homens de cabelos longos, e que desenvolveram uma subcultura distinta nas chamadas duas décadas seguintes, que é justamente as décadas de 60 e 70. A proibição de bebidas alcoólicas inadvertidamente beneficiou os estabelecimentos gays, pois beber álcool era algo reservado ao subsolo, assim como outros comportamentos considerados imorais. E na cidade de Nova York, aprovou leis contra a homossexualidade em empresas públicas e privadas, mas com o álcool tinha alta demanda, como até hoje tem em qualquer lugar do mundo, pelo menos onde o álcool é aceito. As bebidas alcoólicas e os estabelecimentos de bebidas improvisadas eram tão numerosos e temporários que as autoridades não conseguiam policiar todos eles. Então veja quanto trabalho que era para policiar a vida alheia. Beber álcool, se está trepando, se está fazendo qualquer coisa, enfim. É uma coisa realmente absurda essa perseguição. Mas tivemos que isso é o período em que nós estamos retratando aqui para a gente poder entender esse contexto que levou a essa revolta marcante. A repressão social da década de 1950 resultou em uma revolução cultural em Greenwich Village. Um grupo de poetas mais tarde, chamado de Geração Beat, escreveu sobre os males da organização social da época, glorificando a anarquia, as drogas e os prazeres hedonistas, sobre a conformidade social incontestável, o consumismo e a mentalidade fechada. E dentre eles estão Allen Ginsberg e William S. Burroughs, ambos residentes nessa região, que também escreveram sem rodeios honestamente sobre a homossexualidade. Esses escritos atraíram pessoas simpatizantes, mentalidade liberal, bem como homossexuais à procura de uma comunidade que os aceitasse. No início da década de 1960, uma campanha foi feita para livrar, parece até um discurso como o da gente está vendo na Hungria e na Polônia, né? A cidade de Nova York dos bares homossexuais. Então, bem-vinda, Carla Pavão. Muito bem-vinda. Estou tentando acenar aqui, não está indo. Vamos ver se eu consigo. Não foi. Mas, de qualquer forma, seja bem-vinda e abraçada pela gente aqui. E aí a gente continua aqui. No início da década de 1960 veio isso e estava em curso o plano do prefeito, que estava preocupado em limpar a imagem da cidade, se preparava para receber a Feira Mundial de 1964. Um ano tristíssimo para o nosso país, mas pelo que a gente vê também foi triste lá nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. A cidade revogou as licenças dos bares e policiais secretos que trabalharam para... Aliás, bares e policiais secretos trabalharam para atrapalhar tanto os homens homossexuais quanto possível. O envolvimento geralmente consistia em um oficial secreto que encontrava um homem em um bar ou parque público e que o envolvia em uma conversa. Se a conversa se dirigisse para a possibilidade que eles pudessem sair juntos ou que o oficial comprasse uma bebida para o homem, ele era preso por solicitação. Então você vê que a perseguição era terrível. Ou seja, não era só você pegar as pessoas, você tinha que induzir as pessoas a caírem em armadilhas. E a gente vê que policiais são costumeiros em fazer isso. Eu convivi com... Aliás, eu tive a oportunidade de ouvi palestras dos policiais e eles falavam exatamente isso. Eles não somente queriam, mas também eles tentavam pegar pessoas em potencial que poderiam cair nessa. Então a gente vê quantas pessoas que talvez não tivessem a intenção, mas foram colocadas em flagrante, como se isso fosse realmente um flagrante de algo delituoso. Seja os presentes, Carla Pavão. É disso que eu acenei, ótimo. Paz e bem também para todos nós aqui presentes. Então a gente continua aqui. Uma história no New York Post descreveu a prisão em um vestiário de ginástica, onde o oficial agarrou a virilha do homem enquanto gemia. E quando o homem perguntou se ele estava bem, acabou sendo preso pelo policial disfarçado. E não deu em nada porque poucos policiais defendiam o caso. O homem continuou preso por conta dessas situações. Outra coisa que eles colocam, que é uma coisa muito importante a ser destacada aqui. Nenhum dos bares frequentados por gays e lésbicas era de propriedade de pessoas gays. Quase todos eles eram detidos e controlados pelo crime organizado, que tratava os clientes mal e cobrava caro demais por bebidas alcoólicas. No entanto, eles também pagavam a polícia para evitar ataques frequentes. E no caso especificamente do Stonewall Inn,
que é onde ocorreu esse caso que a gente está trazendo aqui para a gente conversar sobre ele, é localizado na rua Christopher, entre os números 51 e 53, juntamente com vários outros estabelecimentos da cidade. E era de propriedade de organização criminosa chamada Família Genovese. Em 1966, 3 membros da máfia investiram $3.500 para transformar o Stonewall Inn num bar gay, depois de ter sido um restaurante e uma boate para heterossexuais. Uma vez por semana, o policial recebia envelopes em dinheiro como recompensa. Não tinha licença para beber bebidas alcoólicas, apesar de tudo. Não havia água corrente no bar. Os copos usados eram passados em banheiras cheias de água e imediatamente reutilizados. Não havia saídas de emergências e os banheiros inundavam constantemente. Embora o bar não fosse usado para prostituição, vendas de medicamentos ou outras transações em dinheiro ocorriam. O melhor, a gente tinha esse tipo de trabalho. Não tinha prostituição, mas tinham outros comércios que ocorriam, digamos assim, sem a autorização do dono do bar. Mas certamente eles deviam saber que isso acontecia. Era o único bar para homens gays na cidade de Nova York, onde a dança era permitida. E a dança era o seu principal atrativo desde sua reabertura como clube gay. Os visitantes, em 1969, eram recebidos por o que a gente chama de leão de chácara, ou seja, aquele brutamontes que chegava lá e verificava se estava tudo ok e deixava passar, que os inspecionava através de um miradouro na porta. A idade legal para beber era de 18 anos, e para evitar a entrada de policiais disfarçados, os visitantes deveriam ser conhecidos pelo porteiro, ou deveriam parecer gays. O preço da entrada nos fins de semana era de $3, pelos quais o cliente recebia 2 ingressos que poderiam ser trocados por 2 bebidas. Os clientes eram obrigados a assinar seus nomes em um livro para provar que o bar era um clube de bebidas privado, mas o pessoal não assinava o nome real. Havia 2 pistas de dança, o interior era pintado de preto, que tornava o ambiente muito escuro, com luzes de gel pulsantes ou luzes negras. Se a polícia aparecesse, as luzes brancas regulares eram ligadas, indicando que todos deveriam parar de dançar ou tocar. Na parte traseira do bar havia uma sala menor frequentada pelas queens. Era um dos 2 bares onde os homens efeminados que usavam maquiagem montavam seus cabelos, embora vestidos com roupas masculinas, podiam ir. Somente algumas travestis ou drag queens eram autorizadas. Os clientes eram 98% homens, mas algumas lésbicas às vezes iam ao bar. Adolescentes sem teto, mais jovens, que dormiam próximo ao Parque Christopher, tentavam frequentemente entrar para que os clientes comprassem bebidas para eles. A idade da clientela variava entre adolescentes mais velhos e pessoas perto dos 30 anos. E a mistura, ou seja, na verdade, é racial, ou seja, aquela questão de você ter brancos, negros e hispânicos ali, era algo que também era relativamente comum. Por causa da mistura uniforme de pessoas, sua localização e atração de dança, o Stonewall Inn era conhecido como um bar gay da cidade. Um dos poucos, você já imagina, o único espaço que a pessoa podia se sentir livre era esse lugar. Fechando esse histórico, porque como eu falei, não vou entrar na revolta, porque além de ser um relato muito longo, a gente tem filmes, tem outras pessoas que podem falar melhor sobre esse assunto, inclusive pessoas que estiveram lá, que deram seus depoimentos, a gente vai encerrar nesse ponto aqui. As incursões policiais em bares LGBT+, eram frequentes e ocorriam em média uma vez por mês em cada bar. Muitos bares mantinham bebidas extras em um painel secreto atrás do bar ou em um carro para facilitar a retomada dos negócios o mais rápido possível, caso o álcool fosse apreendido pelos policiais. Os donos dos bares geralmente sabiam das invasões de antemão. Devido a vazamentos da polícia, as incursões ocorriam com uma antecedência. Durante uma incursão policial típica, as luzes eram ligadas e os clientes eram alinhados e suas identidades eram verificadas. Aqueles sem identificação, drags e transgêneros eram presos e outros podiam partir. Alguns homens, incluindo aqueles vestidos de roupas femininas, usavam seus cartões de conscrição como identificação. As mulheres eram obrigadas a usar 3 peças de roupa íntima ou seriam presas se não as usassem. E os funcionários da administração dos bares também eram geralmente detidos. O período imediatamente anterior a 28 de junho de 1969 foi marcado por incursões frequentes a bares locais, incluindo esse específico,
do Stonewall, ali do fechamento de outros 2 clubes que ocorreram ali na região. E o que é importante é que a partir daquele grito, que a gente pode dizer assim, na verdade foi mais que um grito, mas quando fala um grito no sentido simbólico, um grito contra a opressão policial, contra a opressão política, e que na verdade ecoa até hoje, que na verdade deve ser o nosso papel sempre, nós temos um reconhecimento gradativo, e eu digo gradativo porque isso já tem 52 anos. Se a gente observasse, talvez não tivesse acontecido Stonewall, talvez tivesse acontecido coisas mais delicadas, que afinal, Stonewall de 28 de junho foi apenas um dia. Teve mais dias que culminou depois em outros momentos e levou também às paradas LGBT, começando a partir de 1970. Mas a gente tem um reconhecimento gradativo da orientação sexual e identidade de gênero como características humanas naturais. Como se dito, a cidadania quase plena em diversos países. Eu não sei se há algum país no mundo que já tenha o que a gente pode considerar uma cidadania plena para homossexuais e transgêneros. Ainda temos muita questão que às vezes parecem ser detalhes, mas são importantes para que a gente tenha a condição de deixar para o outro herança, a gente deixar para o companheiro, para a companheira, para o companheiro, enfim, para todo mundo que necessite ter espaço. Por exemplo, plano de saúde, imposto de renda, adoção de crianças. Marta Marques Oficial, bem-vinda aqui também, vamos participar. Se quiser comentar, também fique à vontade, trazer sua contribuição também é importante. Mas, de qualquer forma, alguns marcos que eu queria ressaltar vêm a partir de 1973, quando a Associação Americana de Psiquiatria, como já mencionei, retirou a homossexualidade do caráter de doenças mentais e que culminou quando a OMS também o fez em 1990. Agora, a questão da transexualidade ou da identidade de gênero, boa noite, gratidão, Marta, bem-vinda, fica à vontade. Foi já agora em 2019, se não me engano. Então aí a gente passa a ter aos poucos que a gente vai começar a ter um reconhecimento que são características humanas, naturais, e não a perversão, como a gente tem visto, inclusive no estudo que a gente está fazendo às terças-feiras, pelo YouTube, Facebook e Twitter, do livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas do José Herculano Pires. E outro ponto que eu acho que é importante é a gente colocar a nossa questão, já trazendo agora para o ponto de vista que eu queria trazer, que é a questão espírita. Eu gostaria de ressaltar alguns aspectos, porque a gente tem uma dificuldade muitas vezes em lidar com rebeliões, com revoltas. A gente está vivendo ainda, especialmente no Brasil, pós-2018 principalmente, uma perseguição muito forte a todas as comunidades consideradas excluídas, algumas chamadas de minorias, mas são minorias às vezes não em número, mas em ter oportunidade na sociedade. Então, a questão do Stonewall que me chamou a atenção, por isso que no início eu até comentei, quem eram os espíritos que estavam lá, tinham obsessores, o que lá. Gente, muita calma nessa hora, porque nessa hora não dá para a gente colocar muito em pauta, porque a gente vê muita mistificação no movimento espírita, no sentido de trazer isso como uma abordagem sempre olhando do ponto de vista espiritual, no sentido fenomenológico e também muitas vezes fantasioso. E por que eu digo isso? Porque os livros que tem aí, muitas vezes, você vê que nenhum retrata essa parte, mas a gente vê muitas vezes uma abordagem muito voltada para uma visão ainda europeizante. E uma abordagem também muito estranha àquilo que a gente vê no que o Kardec, por exemplo, investigou. Mas se a gente pegar no Livro dos Espíritos, a gente tem uns problemas aqui para serem ressaltados. Essa perseguição policial, essa perseguição do Estado, inclusive colocando aqui, ressaltando que um dos grandes perseguidores de homossexuais era um homossexual, que era o J. Edgar. Outros a gente não posso dizer, mas o J. Edgar, a gente tem provas, tem filme mostrando isso também. Então a gente tem aqui, lá no Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, do tema desigualdades sociais, a gente tem lá na questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta dos Espíritos é muito clara. Não. É obra do homem, não de Deus. Se a gente entende que é uma característica humana, natural,
uma coisa que já devia ter. A gente vê outros períodos da história que isso não era perseguido, não era visto como doença, às vezes não era visto como orientação sexual como a gente vê hoje, não era visto como identidade de gênero como a gente vê hoje, mas era visto como uma característica humana, natural, independentemente de classificação ou caixinhas que a gente coloca. Então a gente percebe o quanto a gente começou a perseguir nós mesmos, e muitas vezes sem olhar para nós mesmos. E esse que é o grande problema. Então toda essa perseguição era obra do homem, é obra do ser humano. E podemos dizer o homem também macho, cristão especialmente, cis heterossexual, que procura se impor à sociedade trazendo isso como se fosse uma coisa natural, normal, no sentido de ser uma norma, alguma coisa criteriosa apenas por uma questão biológica, sem levar em conta o que a gente procura trazer, que é o lado espiritual. Essa questão de a gente trazer e entender que nós somos um universo muito mais amplo do que simplesmente aquilo que a gente vê no nosso cotidiano ou apenas pelo corpo físico. E ainda continua. Algum dia dessa igualdade desaparecerá? E eu vou destacar apenas um trecho da resposta. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Esse é que é o maior desafio. Que na verdade tudo isso, toda essa perseguição tem base no orgulho e no egoísmo. Isso, Alan, eu me esqueci de falar geralmente branco, porque na verdade a gente poderia até colocar mais até o europeu, principalmente esses que dominaram não somente a Europa, mas também praticamente todo o resto do mundo. Hoje a gente está muito concentrado na América, principalmente, especialmente do Norte, especialmente nos Estados Unidos, mas a gente vê que a cabeça ainda é europeia. A gente deve ver que a cabeça, as ideias são europeizantes ainda, apesar de tudo, não no sentido de estar revalorizando a Europa, mas as ideias de você centralizar ainda aquela questão do branco, cis hétero, rico, urbano, sempre com uma ideia colocando onde o dinheiro está, nunca onde a moral deveria estar. E aí você entra nessa questão. Kardec mesmo, durante, pelo menos na Obras Póstumas, quando a gente pega, tem um ensaio maravilhoso para falar sobre orgulho e egoísmo e tentando puxar e ver como a gente pode mudar essa situação. A gente fala muito isso do ponto de vista íntimo, pessoal, mas é preciso que a gente olhe também que isso é um ponto de vista social. Então não adianta a gente só olhar para o orgulho e egoísmo apenas na questão, eu preciso ser menos orgulhoso, preciso ser menos egoísta. Não. Nós temos a sociedade que é orgulhosa e egoísta voltada para apenas uma classe, para apenas um período. Então a gente precisa realmente entender que aquele grito de Stonewall é o grito de todos nós aqui, até hoje. Só que a gente não entendeu. F.P. Jameson, bem-vindo. Fique à vontade aí para a gente poder conversar, debater e trazer essas ideias da melhor maneira possível. Então, a gente precisa entender que é um grito de todos nós. Porque, na verdade, o que explodiu ali, a gente pega até um ano especial, que 1969 também foi um ano complicado aqui no Brasil, mas essa década de 60 foi uma década que praticamente todo mundo ocidental foi sacudido por revoltas e questionamentos em diversos lugares. Então, a gente precisa trazer isso à baila. Aquele momento, se não tivesse acontecido, talvez não tivéssemos tido hoje, quase 50 anos depois, ou pouco mais de 50 anos, ao reconhecimento da transexualidade como uma identidade de gênero, uma característica natural. E quantas coisas a gente tem hoje? Por que, se a gente pode pegar o exemplo, várias outras populações também, se não se revoltassem, não teríamos direito de cidadania. Obrigado, Marta. Ótimas reflexões. Gratidão pelo comentário aí. Então, continuando, outro ponto que eu acho que é importante para a gente ressaltar. Pergunta 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. E aí é que entra essa situação. É que entra a questão desses policiais, desses políticos, dessa masculinidade frágil, dessa branquitude frágil, que não consegue conviver com a diversidade étnica, não consegue conviver com uma outra cor da pele que pode ser muito mais poderosa e dominante em diversos pontos. E também essa questão de você, que ele chama de heterossexualidade, também mais do que frágil, que não consegue viver sem agredir quem é o outro. A gente está em pleno mês de junho e tivemos diversos casos. A última foi uma travesti
Agora não lembro se é travesti ou trans, queimada viva no Recife, se não me engano. E é uma pessoa em situação de rua. 40% do corpo queimado ainda teve que ter o braço amputado. Uma pessoa que estava em situação de rua. Você imagine quantas pessoas estão vivendo em situações semelhantes a ela e que provavelmente não foram agredidas também exatamente porque não era trans. Então a gente tem muitas questões que são envolvidas, quer dizer, cada vez mais a marginalizando essas pessoas, quando na verdade tem que trazê-las para o nosso quadro. E tudo por isso porque as pessoas acham que têm o direito. Obrigado, Marta, foi em Recife. Ciara Bonatti, bem-vinda também. E vamos lá para a gente continuar. Então, voltando para a pergunta. Os espíritos dizem que essas pessoas que abusam da sua autoridade merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. E aí é que vem uma parte que eu considero problemática da pergunta. Renascerão numa existência que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Isso é a expiação, como a gente costuma falar. Só que isso acaba dando uma ideia de que todo mundo que é homossexual sofre porque... Todo mundo... Pois é, foi uma mulher trans. Obrigado, Alan, por me trazer essa informação que eu vi, mas agora a gente vai lembrando das coisas e a gente não acaba não lembrando tudo direito. E é uma coisa mais do que lamentável, é uma tragédia terrível. E a gente teve vários casos de transfobia na última semana, principalmente, então a gente vê o quanto a gente precisa realmente mudar em nosso país. E tudo vem a partir daí. E aí, quando vem essas situações, especialmente quando a gente traz uma interpretação espírita, a gente esbarra nesse tipo de situação. Tudo bem, Kardec colocou aquilo que os espíritos trouxeram. Não sabemos se ele podia concordar ou discordar, porque algumas vezes ele trazia umas outras interpretações diferentes daquilo que os espíritos trouxeram. A gente vê isso na Revista Espírita. Mas o que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar calado diante da injustiça. Quando desmerecem anátema e a gente se cala, estamos fazendo o jogo desse povo. A gente não está mudando a situação social. E se nós estamos encarnados neste momento, vivenciando isso, deveríamos ir para a rua. Não diria nem quebra-quebra, pura e simplesmente. Mas o protesto é essencial. Tudo bem, estamos em tempo de pandemia, todas as manifestações têm que ser muito bem organizadas, temos de ter todo o cuidado para não promover ainda mais a contaminação, não somente da Covid-19, mas também de outras coisas, pode lembrar de gripe e outras perdão, outras afecções que poderiam ser transmitidas no contato pessoal, mas a gente precisa entender que é necessário que a gente utilize os meios de mostrar que isso não é correto. Mostrar para as autoridades, especialmente essas, como a gente viu, que tentou acabar com um movimento social que estava se formando em Recife, como a gente viu também em Recife que aconteceu, legítimo. E mostrar a legitimidade dessa luta. Como também a luta dos sem terra, é a luta dos sem teto, é a luta de toda uma sociedade que foi talhada ao longo da história para privilegiar apenas uma classe. Quando a gente pega a história e vê as leis, a gente sempre vê que foram desprivilegiados. No caso da orientação sexual, nem entrava muito, porque na verdade o pessoal não entrava nisso. Identidade de gênero, menos ainda. Mas a gente vê que com essa perseguição, é o tempo todo mostrando o quanto isso estava colocado. Então o anátema foi a revolta, foi o grito. Podia ser de outro meio, com certeza. Mas, infelizmente, é muito difícil você conseguir combater violência de outro jeito. Gostaríamos de fazer igual Jesus, amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos. Mas, infelizmente, muitas vezes você precisa realmente dar um grito, você precisa realmente dar uma sacudida, como a gente também é sacudido muitas vezes. Não é o ideal? Claro que não é o ideal, mas como você vai combater com força quem está com arma na tua mão, gente? É muito difícil. Mas a gente precisa entender meios. Se um dia a gente puder realmente combater de outra forma, menos agressiva, ótimo. Mas se a pessoa está apontando a arma para você, e você sempre vai agir, ama o teu próximo como a ti mesmo, calma. O bandido não está ali para fazer isso. E o que é pior, que o bandido era o Estado. A gente não pode esquecer isso. O bandido era o Estado, que estava impedindo a liberdade individual dessa pessoa, que não ia inferir em nada a vida de ninguém. Estava oprimindo pessoas por uma questão ideológica voltada para essa visão absurda, mas que ainda várias pessoas mantêm. Só para a gente comentar, gente, eu vou ver se depois exploro uma corrente que eu não conhecia, fui conhecer ontem no programa Conexão Xangai, chamada
paleoconservadorismo. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai ter que falar depois, para a gente entender esse movimento que a gente vê no Brasil e se espanta, mas na verdade começou, adivinha onde, né? Justamente dessas terras estranhas ao nosso país. E aí, continuando, vocês podem até estranhar, mas para mim essas perguntas me parece ter muito a ver com essa abordagem. Está lá também na parte terceira, mas pegando a lei de igualdade, capítulo 9, questão da igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Kardec não colocou, mas poderíamos incluir não somente homens e mulheres cisgêneros. Todo mundo está incluído nisso. Então, independentemente das diferenças físicas e das diferenças psicológicas, porque afinal nós acabamos desenvolvendo as nossas questões ali pertinentes, todo mundo tem noção do bem e do mal e todo mundo tem a faculdade de progredir. E a partir daí, com o pensamento tranquilo, com tudo organizado, a gente pode prosseguir normalmente. O que atrapalha é que a gente cismou que tem que ser de um jeitinho, com suas caixinhas, e a gente não pode querer que as pessoas se encaixem nas nossas caixinhas. Se a pessoa quer se estabelecer numa caixinha, é problema dela. O problema é ela querer que eu me encaixe na caixinha dela. Então, esse é um outro ponto também bem delicado que a gente precisa analisar. E ainda assim, 818. De onde provém a inferioridade da moral da mulher em certas regiões? Ou seja, a gente pega especificamente a questão da mulher, mas hoje eu acho que a gente pode abrir para os nossos casos que a gente está envolvendo aqui da comunidade LGBTQIA+. E os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, em resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Esse eu acho um ponto um pouco delicado, mas a gente vê que é uma força física e muitas vezes uma coisa opressora, que essa misoginia acabou se implantando. E lembrando que pouca gente entende que a misoginia não envolve apenas a mulher, mas a tudo que é feminino. Tanto que é por isso que, inclusive, na própria comunidade LGBTQIA+, os homossexuais efeminados são discriminados. Então, pelo menos no caso homossexuais, especialmente cisgêneros. Então a gente tem uma questão muito delicada envolvida nisso. E também a gente pode colocar também a dificuldade que muitos, especialmente gays, têm com travestis e trans. É complicadíssimo, mas isso vem dessa misoginia que foi internalizada ao longo de tantos anos e que a gente precisa resolver. E ele até coloca aqui, os espíritos colocam aqui na resposta: entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E de certa forma até hoje. Vide o Anuário de Segurança Pública, que sempre traz quem são as pessoas mais assassinadas. E podemos dizer aqui, e lembrando, mulheres pretas periféricas. Daí não pode colocar mais as cisgêneres, que são mais conhecidas, mas as transgêneres também costumam ser bastante, vejo o caso aí lá do Recife. Fechando só essa lei. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais perante as leis humanas? E os espíritos são claros. O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Então, vamos pegar o caso de Edgar, chefe do FBI, homossexual, cisgênero, reprimindo gays, expulsando gays, investigando gays. Não precisava dizer mais nada. Ele vivendo numa certa forma, numa certa opulência, que afinal é de chefe de uma das principais organizações de segurança estadunidense, perseguindo iguais a ele. Ele não queria aos outros que queriam que fizessem com ele. E nós? Será que ele já consegue isso? Será que ele já consegue entender e praticar? Então esse é um dos pontos que a gente... Por isso que eu estou trazendo essa reflexão, para a gente poder aprofundar isso e colocar isso de maneira mais evidente. Mas vamos continuar, porque eu acho que entra no ponto que eu acho que é mais polêmico. Capítulo 6, Lei de Destruição, Guerras, pergunta 744. Que objetivou a Previdência tornando necessária a guerra? A gente olha aí para a guerra psicológica, a gente tem guerras de todos os jeitos e especialmente estamos vivendo a guerra híbrida.
Os Estados Unidos praticamente contra o resto do mundo. Mas, aí na pergunta está liberdade e progresso. Se esse pessoal de Estônia não tivesse iniciado essa guerra ali, ainda que fosse um campo de batalha pequeno, teríamos tido hoje mais liberdade e mais progresso para nós? Teríamos hoje o conceito de orientação sexual e de identidade de gênero? Eu estou aqui promovendo a guerra? Não. Mas, infelizmente, ela teve que acontecer. Poderia ter sido de outra maneira? Podia ter sido de outra maneira. Na verdade, até o final podia ter sido até mais trágico. Mas se não fosse isso, teríamos hoje esta live, a oportunidade de trazer para o Instagram essas reflexões. Por isso que eu falei, não vou falar de, estava os espíritos falando de tal. Esquece isso. Reencarnou não sei o que. Esquece isso. A gente não está tratando dessa fenomenologia que muitas vezes é só de curiosidade. Estamos falando de questões morais, questões práticas, que justificam aquilo e que justificam também o que nós temos hoje. Quais são os próximos passos da nossa luta? Se hoje a gente não precisa jogar pedra, a gente pode jogar redes sociais, a gente pode ter outras coisas. Mas, infelizmente, em alguns momentos, talvez a gente tenha que tacar pedra. Mas a gente tem que saber também como fazer isso. Deveria ser com amor, sim. Mas é como eu te falei, uma coisa a pessoa está apontando uma para a tua cabeça. Outra coisa é quando você pode conversar amigavelmente, como a gente está fazendo aqui. E aí, continuando. Lei de Liberdade, capítulo 10º, Liberdade Natural. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer a si mesmo? Ou seja, a gente tem a obrigação de respeitar uns aos outros, mas a gente acha, por exemplo, que o Estado, muitas vezes, tem o direito de interferir na nossa própria vida. Com as operações, ou determinando se tem que ser assim, tem que ser assado, que você não pode vestir assim, não pode vestir assado. E o que eles respondem? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem de natureza. E aí continuam os espíritos. Aliás, continua Kardec. Como se podem conciliar opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Ou seja, aqui eu sou uma coisa, dentro de casa eu sou outra completamente diferente. E eles respondem, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então a gente deve ser coerente com essas ideias. A gente não deve achar que uma coisa é para os outros, outra coisa é para dentro de casa. A gente tem que se assumir como a gente realmente é. A gente tem que colocar o que a gente pensa, é claro, dentro do devido respeito e dentro da devida cordialidade. Levando-se em conta, porém, que naquele caso a liberdade estava sendo reprimida por conta dessa vivência um tanto quanto enviesada e voltada para massacrar toda uma população. Tem mais uma coisa a ser colocada aqui, que é também a questão de você se pertencer a si mesmo. No capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, Direito de Propriedade e Roubo, o tema. 880 pergunta, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é básica, o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que é que possa comprometer a existência corporal. E o que tem acontecido desde então? O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, especialmente a comunidade trans. Vide esse caso aí de Recife e vide outros casos que acontecem Brasil afora e que muitas vezes a gente nem fica sabendo. O que dói é isso, que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Mas acho que o que mais dói, que essas coisas são normalizadas. A gente não se revolta, a gente não fala, a gente não ponta o dedo na ferida, a gente não ponta o dedo na cara. A gente precisa realmente fazer isso. E a gente coloca, tudo bem, a gente não vai tacar pedra, a gente não vai, mas a gente vai chamar atenção. A gente tem que colocar isso, as coisas no devido lugar, porque isso não pode deixar barato. A gente tem que falar realmente, para que cada um entenda a sua posição, cada um entenda que é preciso respeitar o direito alheio, é preciso respeitar essa situação, porque afinal o que a pessoa faz ali não vai trabalhar de forma nenhuma a vida de outras pessoas. Muito pelo contrário, o que atrapalha é a corrupção, o que atrapalha é a hipocrisia, especialmente hipocrisia religiosa. E eu estou colocando o dedo na cara de muitos espíritas que infelizmente não olham para si mesmos como realmente são. Voltando para cá para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso
momento de reflexão aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Instruções dos Espíritos, que é talvez o que menos se olha, porque a nossa filosofia espírita hoje, o nosso movimento espírita é um movimento espírita emanuelino, não é kardecista. Ele é mais voltado para qualquer outra coisa menos para Kardec. Porque esse trecho diz exatamente o que se deve fazer, que de certa forma posso dizer aqui, justifica Stonewall, justifica qualquer coisa que a gente tem que falar. Tem que falar sim. Olha o que diz aqui. Pergunta 19 para São Luís, isso em Paris, 1860. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que tem o direito de repreender o seu próximo? E eles respondem, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Se for fazer, deve fazê-lo com moderação para o fim útil. Ao demais, a censura que faça alguém a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-las a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, do ponto de vista pessoal, uma questão de dentro de casa, então, alguém está chamando a atenção. Primeira coisa que você deve pensar, o que seria comigo se eu estivesse naquela situação, sendo chamado a atenção? Ou eu chamando a atenção? Será que eu não estou querendo, na verdade, querer fazer aquilo que eu estou querendo proibir? Será que por que aquilo me incomoda? Esse é o ponto. Me incomoda a violência que a outra pessoa está sofrendo ou me incomoda a pessoa sendo feliz do jeito que ela é? Que se for a violência que a pessoa está sofrendo, então a gente tem o dever de evitar que essa pessoa sofra mais. Tem o direito de chamar a atenção. Tem o dever de mostrar que aquilo ali é errado. Então a gente chama a atenção sim. Lube 23 colocou, Emmanuel é ditador, e o movimento espírita está baseando-se nele. Precisamos urgentemente trazer Kardec. Por isso mesmo, Lube, que eu estou trazendo esse ponto, que é o que a gente precisa analisar. Eu não seria dizer, permite-me discordar um pouquinho, se Emmanuel é ditador. O problema é o seguinte, as pessoas colocam Emmanuel e não questionam. Então, assim, qualquer pessoa pode falar, vou pegar um caso, Divaldo, pode falar o que ele quiser. Haroldo, pode falar o que ele quiser. Roçando, pode falar o que ele quiser. Ótimo. O problema é eu achar que o que ele falou está falado, eu tenho que seguir o que ele falou. Então o problema é esse. Assim como acontece com diversas obras, assim como tivesse com diversas pessoas, o problema é que sim, cada um pode falar. Ótimo. Mas o problema é a gente adotar aquilo como regra e ponto final. Esquece o resto e esquece consciência crítica. E o que é pior, esquece a obra que iniciou tudo isso. E que, segundo o que a própria Federação Espírita coloca, segundo o que o movimento espírita, a princípio, coloca para a gente, a base tem que ser Kardec. Se eu coloco, pegando o gancho do Sérgio Aleixo, se coloca que Kardec, eu vou seguir Emmanuel, e vou dizer que Emmanuel está mais certo do que Kardec, então temos alguma coisa que a gente parar para pensar. E a gente tem problemas sérios não só em Emmanuel, mas também em diversos outros espíritos que trouxeram obras que deveriam passar por um crivo mais adequado, ou pelo menos passar por um critério mais crítico. Muito obrigado, Luobi, exato, concordo sim contigo. Obrigado. Porque aí a gente tem que também levar isso em conta. Aí vamos continuar aqui na pergunta 20 de São Luís. Será repreensível notar essas imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito pessoal possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E eles respondem o seguinte, o São Luís responde o seguinte, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Luiz.Oliver, entrou bem-vindo aqui para poder entrar também. Vamos participar. E continua São Luís. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Então o problema é o que hoje podemos chamar de cancelamento. Você simplesmente cancela a pessoa porque você coloca as imperfeições dos outros e você não olha para dentro de si mesmo também. Mas continuando aqui. Igualmente repreensível seria fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Se exercitar e evitar o que reprova nos outros. Esse é o caminho. A gente tomar o cuidado de a gente apontar os outros, não olhar para dentro da gente mesmo e a gente entender também de que forma a gente pode evitar que esses males se perpetuem. Ou seja, não vamos aqui ficar de fofoquinha. A gente tem que realmente ir para a luta e mostrar de que forma que a gente pode mudar esse mundo. Para fechar, que é o mais delicado e o mais grave. Haverá, item 21.
haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, e aí pegamos Stonewall. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. E aí também é um ponto que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem na nossa comunidade LGBTQIA+, de muitas vezes apontar o dedo e colocar o dedo na ferida de pessoas que são nossas aliadas. E são pessoas que às vezes cometem alguns equívocos. É um equívoco, de repente, uma palavra mal colocada, escorrega para, por exemplo, homossexualismo, quando a gente já coloca a palavra homossexualidade. Tem coisas assim, a pessoa é nossa aliada, mas está ali. E naquele momento, de repente, teve um esquecimento, escorregou, falou alguma coisa assim, mas é a nossa aliada. Então a gente vai lá e dá uma chamadinha de atenção, dá um toque. Não precisa sair cancelando, não precisa sair fazendo escândalo. Claro que tem coisas bizarras, como foi, por exemplo, o caso da Patrícia Bravanel, que merecia realmente um sacode. Mas a gente vê casos de pessoas que muitas vezes deram uma pequena escorregada ou não prestaram atenção porque não conheciam determinados pontos, então o negócio ganha um corpo desnecessário. Vou dar um exemplo para vocês. Um amigo nosso aqui que colocou, por exemplo, um linguista desancando com uma apresentadora de televisão. E aí eu coloquei do meu lado como a pessoa que é da área, colocando, olha, na faculdade essa pessoa era uma espécie de não digo um divo ou uma pessoa a ser colocada como um guru, mas é uma pessoa importante porque ela trazia uns pontos de vista, inclusive polêmicos, para a própria meio linguístico. Que eu vou ser bem sincero, qualquer coisa que a língua portuguesa chama, eu nunca chamo um linguista, mas o linguista é quem estuda a língua aprofundadamente, esses fenômenos, para dizer aquilo que é natural e o que não é. Ou aquilo que podemos dizer ser aceitável, o que não é, aquilo que é passível de mudança, o que não é. Só que sem essas coisas do tipo, isso é bonito, isso é feio, que isso é coisa de gramático. Geralmente vai chamar um gramático, na verdade o gramático só entende o que é bonito, o que é feio, e o linguista vai tentar dizer aquilo que é possível, o que não é possível, por que está assim, por que esse está assado. Isso são as nossas pesquisas linguísticas. E colocou uma pessoa que era justamente uma pessoa que vivia de vender regras de português. E eu digo regras de português que é como a gente conhece, mas são regras que são, na verdade, talhadas por pessoas que, vamos ser bem sinceros, estudaram. Mas estudaram o quê? Gramática. Não estudaram linguística. Não estudaram fenômeno. Então ela vai dizer, olha, isso pode, isso não pode. Para o linguista isso não existe. E o que a gente tenta é combater esse tipo de abordagem, porque a língua é um fenômeno natural. Você pode até tentar barrar alguma coisa ali, mas isso não vai impedir se a língua tiver que mudar. E são pessoas como essas que ficam nas colunas de jornais, ficam em tudo em qualquer lugar, arrotando regras para qualquer pessoa, quando na verdade a vida não é assim. Você pode até ter algumas regras, você tem algumas coisas que a gente precisa seguir, porque isso é parte da nossa vivência. Mas uma coisa é a norma, outra coisa é querer que você siga no seu dia a dia coisas que não tem nada a ver com a sua vida. E aí fica com aquela ideia de que português é difícil. Mas essa pessoa foi convidada para o programa, foi lá e deu uma estapeada, digamos, verbal, nessa pessoa que vivia de vender livro, cagando regra para todo mundo. E aí o que aconteceu? Passou a ideia de que essa pessoa era arrogante e que a outra não era. Porque a outra ficou calada. Mas ficou calada porque ela sabia que estava errada. Então, esse é o problema. Pois é, Lube, o Volpe pode ser. Eu acho que sim, porque ele tem esse caráter normativo. É um caráter legal, ou seja, porque é emitido pela Academia Brasileira de Letras. Deixa eu só comentar aqui os comentários antes que sumam aqui, que o negócio vai subir, eu não ver. Luiz exatamente, Marta Max Oficial, verdade, agradeço. E Lu me colocou a questão do Volpe. Para quem não sabe, gente, Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então ali determina como as palavras devem ser escritas. Não é um dicionário. Vocês podem procurar pela internet, é gratuito. E ali, para quem trabalha com revisão, para quem trabalha com ortografia é uma coisa, mas no dia a dia, quem vai ficar olhando isso, gente? Sabe? E depois o Lucioli veio trazer isso também, perdão se eu estiver falando errado, disse tudo. Por isso eu acredito que mais para frente o uso da língua neutra será uma realidade. Eu também acredito. Porque, como eu falei, na verdade, até uma coisa que eu vou trazer depois, é um debate necessário, porque a nossa língua, a princípio, não previu. Mas o problema é que, muitas vezes, o que eu tenho visto? As pessoas esbarram
nesses próprios preconceitos que elas têm da língua. E o Marcos Banho, que é o linguista que foi colocado nessa roda, tem um livro chamado Preconceito Linguístico. Quem puder, depois leia esse livro. Ele é curtinho, é rápido e toca nesses pontos muito bem. E a evolução linguística é isso. E se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil é um dos poucos lugares que não tem política linguística. Por que não tem política linguística? Porque todas as vezes que você vai mexer nisso, incomoda. E quando entra essa questão da linguagem neutra, ou da língua neutra, como o Oliver colocou, isso tudo nos mostra a necessidade de debate, a necessidade de colocar em pauta tudo isso. E não fazer como a gente tem visto aí, especialmente a extrema-direita. E Santa Catarina votou uma lei dizendo que é proibida. O pessoal está morrendo de fome, a pandemia está aí, o pessoal está querendo discutir língua neutra, vamos proibir. Gente, muita calma nessa hora, temos coisas mais delicadas. Deixa a coisa fluir, porque isso não vai ter como impedir. Esse daí vai acontecer de alguma forma, se tiver que acontecer. Tem coisas que às vezes ficam, tem coisas que não ficam, mas eu acho que é um debate necessário, porque inclusive os sistemas que eu conheço merecem ser discutidos. Mas voltando aí, obrigada pela fonte, tudo bem, Lube, precisar, estamos juntos aí. Eu mesmo procuro usar, mas mesmo assim de vez em quando me esqueço, acaba saindo outra coisa, mas é parte também do processo de aprendizado e também de a gente entender, tudo bem, me incomoda o E, usa todo mundo, usa várias outras maneiras para você abrir para todos os gêneros. E lembrando que também tem um outro ponto interessante, só para fechar esse parênteses da língua neutra, a questão de você, quando a gente fala ou a gente escreve, quando você coloca o X e o arroba, o aplicativo para transformação de texto em voz, especialmente para quem é cego ou é deficiente visual, não lê. Então é como, assim, atrapalha completamente a vida da pessoa. Então isso também foi um ponto que me chamou a atenção. E foi por isso que também eu aderi a essa campanha também para a língua neutra, mas eu sou a favor, antes de tudo, do debate, para a gente entender os sistemas, ver as coerências, porque a nossa língua é uma língua natural. Uma língua natural é uma língua que não é fabricada como Esperanto. O Esperanto é muito mais fácil você resolver as coisas porque você tem uma academia internacional de Esperanto, você se organiza e a gramática acaba sendo a fonte porque você precisa ter uma gramática forte para que todo mundo que estude Esperanto se comunique Esperanto, se comunique e entenda que afinal uma língua internacional não é colocada em lugar nenhum. O português não é uma língua natural, como o inglês é uma língua natural também, como outras línguas são naturais. Então você vai ter exceções sempre. E é o caso especialmente quando a gente coloca a questão do E. Só para a gente ter uma ideia, o que o Celso Cunha, que é um dos gramáticos, chama de desinência, agora não lembro se é só o Beccaria também coloca isso, o Matoso Câmara Júnior, que é linguista, chama de vogal temática. Se não me engano, o Beccaria também, porque ele tenta puxar um pouco da linguística. Então, qual é o termo que você vai usar? Então, por que ele chama de vogal temática e não de desinência de gênero? Então, são alguns pontos que precisam de debate mais profundo, e especialmente, se for possível, com o auxílio de linguistas. E eu estou dentro desse debate, se for necessário, eu estou junto. Igor Gomes 0401, bem-vindo também. Mas continuemos a resposta de São Luís. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. E lembrando que o maior número são justamente as minorias. Mas a família cristã brasileira pode contar que tem hipocrisia no meio, tá? Temos famílias cristãs que não são hipócritas, mas quando a pessoa levanta isso, pode contar que tem hipocrisia no meio. Diga-se de passagem que todo mundo que eu conheço, independentemente da sua orientação sexual e identidade de gênero, não sendo cis e não sendo hétero, veio de família cristã tradicional, especialmente no Brasil. Não tinha nada de liberalismo nesses lugares. Muito pelo contrário. Inclusive, pode contar que as iniciações sexuais ocorreram dentro das próprias famílias. Se não foi, vai ser caso raro. Então isso mostra que, na verdade, tem muito mais hipocrisia nesse discurso de qualquer outra coisa. Mas, continuando a resposta de São Luís. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então, o grito de Stonewall, podemos dizer que tem base de São Luís. Olha quanta coisa mudou depois disso.
Olha quanta coisa ainda pode acontecer por conta de Stonewall. E ainda coloca aqui, em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Naquele momento não houve outro jeito. Era uma opressão muito forte. E a união fez a força. Se todos nós nos uníssemos, o Brasil estaria diferente. O mundo estaria diferente. Então é um dos pontos que a gente precisa analisar bem. A gente pode ter várias críticas aos Estados Unidos, mas o movimento de direitos civis nasceu disso. Nasceu de levantar a cabeça, de você não abaixar a guarda. E o problema é que como a gente lida com um sistema que é muito amoldável, aí entra num outro problema que a gente vai ter que analisar com mais calma. Então, caminhando para o final da nossa live, eu coloquei aqui alguns desafios atuais que eu queria debater com vocês, que são as consequências de Stonewall e o caminho para frente. Primeiramente, é importante não relacionar as características humanas a comportamentos sexuais considerados parafilia, como, por exemplo, a pedofilia. Então, o grande problema tem sido esse. O que eles defendem como ideologia de gênero tentam associar de todas as formas essas ideias que a gente traz, de a gente entender a pessoa como realmente é, sempre com a pedofilia. E a gente encontra a pedofilia exatamente onde? Na família cristã tradicional, no cidadão de bem. Basta você abrir os jornais, basta você procurar na internet quem foi preso praticando, vendendo fotos de crianças nuas. Sempre essas situações. A gente vai ver em pais, considerados pais de família. Especialmente pais, né? Mães eu não me lembro, mas de vez em quando a gente esbarra aí também em mães em situações assim bem difíceis. Então é importante que a gente entenda onde está o problema. E o problema não está na comunidade LGBTQIA+. Até onde a gente saiba. Se tiver, a gente aponta e coloca as coisas no devido lugar. Mas o problema a gente vai encontrar nessas famílias. Inclusive trazendo muita infelicidade para a vida de gays, lésbicas, transexuais, transgêneros, travestis, pessoas intersexo, não binárias, queers, todo mundo que não está enquadrado nessa visão cis heteronormativa. Um outro ponto aqui. Ainda há impedimentos religiosos e culturais que acabam se tornando políticos. Eu mencionei aqui a Hungria, mas a gente não pode esquecer que a gente tem muita dificuldade de diálogo também nos países que auto se intitulam socialistas ou comunistas. Por que auto se intitulam? Esses dias eu vi alguns programas sobre China. A China é um modelo que tem elementos capitalistas e elementos socialistas, mas é um local que ainda tem muita dificuldade de diálogo ou de trazer à baila a pauta LGBTQIA+. Da mesma forma, outros lugares. E aí, qual é o grande problema que a gente vê aí? Eu creio que, se não é o momento para a gente dialogar, em algum momento a gente vai colocar isso em pauta nesses países. Se outro não dá para fazer agora, vamos aguardar um momento. Mas eu já ouvi falar que, por exemplo, nas lives que assisti sobre Coreia Popular, que eles não têm problema nenhum com gays. Nem problema com lésbicas, não tem problema, talvez, não sei sobre identidade de gênero. Mas as informações que a gente traz é que eles se consideram isso coisa da vida privada. Então eles não vão interferir na vida privada de ninguém. E que parece que na China também é assim. E por que digo que parece? Porque são informações que não são muito fáceis de ser obtidas. Se você procura informações, você vai encontrar onde? De uma rádio chamada Free Asia. Como é que é? Free Asia ou Free Asia, que é uma fonte estadunidense, uma fonte ligada aos Estados Unidos. E a ideia dos Estados Unidos é sempre tratar determinados estados como inimigo, determinados países como inimigo. Então, todas as vezes que chega para mim informação sobre a comunidade LGBTQIA+, de Rússia, China, Irã, Cuba, Venezuela, no geral, vamos ter problemas ali de comunicação. O problema é que muitas vezes não conseguimos desmentir porque a gente não tem contato com outras pessoas. Mas pelo menos da Coreia Popular eu sei onde procurar alguma informação. E no caso de outros países também a gente vai ter que tentar achar algum jeito. Mas no geral você não vê nem nada que confirme de nenhum veículo. E os veículos geralmente são sempre os mesmos. Então a gente tem que tomar muito cuidado e também entender cada coisa no seu lugar, cada coisa passo a passo. Nos Estados Unidos vivenciou, por exemplo, a era Trump. Acabou. Estamos vivenciando agora a era Biden, que a princípio abriu espaço para LGBTQIA+. Quem sabe no futuro esses países que passam por esses problemas hoje, futuramente também abrirão. Quer ver um outro lugar também que dizem que
a homossexualidade não é perseguida, por exemplo, é a Palestina. Israel também tem lá a questão pró-gay, tem lá paradas, mas parece que a Palestina também não é contrária. E isso não é divulgado pra gente. Isso quem falou foi uma pessoa numa live de esquerda também. Então o problema é que muitas vezes passam pra gente umas ideias que, bem da verdade, não se configuram realidade. Antes de a gente prosseguir, agradecer a Luiz Oliver, muita gratidão por ter ouvido pelo menos o finalzinho do estudo, salva para assistir tudo na íntegra, vai ficar salvo. E Lube ficará gravado e dá para o YouTube do Seu Justo também. Vai ficar aqui no Instagram e vai para o YouTube também, tá, gente? Gratidão por todo mundo estar aqui presente ainda. E aí, continuando aqui. Então, a gente tem pontos, por exemplo, agora a Hungria está passando por esse retrocesso, Polônia também passando por retrocesso, mas a União Europeia está tentando bater de frente para ver se a coisa pelo menos se reverte. Vamos aguardar, porque em algum momento isso vai ter que ser revertido. A extrema-direita não consegue isso tudo sem ter algum revertério. E em algum momento isso vai mudar também. Mas é claro, nada sem luta. Cláudia.moura.374, bem-vinda também. Fique à vontade aqui para a gente debater agora no finalzinho da live. Vai ficar gravado, vocês podem ver depois novamente aqui. Um outro ponto delicado que eu acho que é importantíssimo para a gente colocar, que eu acho que eu havia comentado, mas eu quero ressaltar aqui também nesse finalzinho. A aparente simpatia de empresas com a causa LGBTQIA+. Gente, agora então foi lindo, gente. É arco-íris em todas as empresas. Todas as empresas, praticamente, especialmente empresas amigáveis, estavam lá. Hoje, então, no Google tinha até animação. Boa noite, bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda também. E aí, o que está colocando aqui? O que eu acho que é importante a gente ressaltar? Uma dessas empresas é Rick Galdino, bem-vindo, agora no finalzinho também. Então, o que eu queria ressaltar e que me deixa muito preocupado quando eu vejo essas situações. A empresa tal é amiga. Cuidado. Uma grande empresa dessas, e eu não vou colocar o nome, porque quem vocês vão procurar, quem não sabe tem que procurar, porque tem que saber disso. O dono está sendo acusado de prostituição infantil. Então imagine só, ele está apoiando a causa LGBT, mas o dono, podemos dizer aí sim que perverteu ou prostituiu menores de idade, inclusive uma de 9 anos. Então, até que ponto a gente pode confiar nessas empresas, seja pelo aspecto legal, seja pelo aspecto moral, ou seja pelo aspecto até de assim, eu preciso do emprego. Ótimo. É importante que haja abertura, é importante que tenhamos essa consciência e essa mudança. Mas até que ponto isso é realmente abraçar a causa e dar o direito de cidadania completo? E por que eu digo completo? Porque é muito fácil. Olha, eu tenho um gay aqui, mas o gay não é executivo. Eu tenho uma trans aqui, tenho uma travesti, mas a travesti não ocupa nenhuma diretoria. Por quê? Então a gente tem que entender esses aspectos estruturais que, se realmente são, precisam ser vencidos. Então, é uma coisa que muitas vezes é assim, abrir o trainee para não sei quem, com cota e tudo mais. E até que ponto isso também é uma forma de bater de frente com determinados grupos políticos. Então, a gente precisa analisar isso com muito cautela para a gente não achar que a luta simplesmente se resolve com cotas dentro de empresas. A luta é muito mais ampla, que não é só você ter emprego, é ter cidadania. Tudo bem. Então vou reclamar da empresa? Não. Apoio crítico. A gente tem que saber com quem está lidando. E entender também qual é o objetivo de abrir esse espaço. Porque é muito legal aparecer na mídia sendo inclusivo. Aí na prática você vai descobrir que não é tão inclusivo assim. Então, muito cuidado com isso. Você colocando ali um símbolo. Vamos pegar um grande exemplo. A maior emissora de produção do país colocou uma trans numa novela. Quantas novelas essa trans vai voltar a trabalhar? Fez lá, Vozes do Orgulho, beleza. Vai ter oportunidade de trabalho para essas pessoas? Alice Porto Canoas, bem-vinda. Então é nesse ponto que a gente tem que analisar bem. Porque é muito fácil. E a televisão é rica dessas situações. Bota ali, beleza, maravilha, palmas. Mas a gente não tem outras questões. Além disso, temos autores de novela trans. Que gays a gente sabe que tem.
Mas temos trans? Temos não binários? Temos pessoas intersexo? Temos diretores de novela trans, intersexo? Não tem? Será que não tem porque não teve oportunidade? Será que não tem porque não teve alguém que foi lá e pescou? Ah, mas vai gerar cota? Pode ser um caminho. Mas vamos entender se esse caminho, de repente, não vai ser justamente o que faltava para dar um pouco de dinamicidade. Porque, afinal, depois do serviço de streaming, todas as produções de audiovisual no Brasil passaram por uma certa crise. Porque, afinal, a qualidade de outros produtos são muito mais interessantes e que chamam muito mais atenção. Vídeo, por exemplo, da nossa comunidade tem muita gente ligando para os fansubs, especialmente as produções asiáticas. Outro ponto que a gente não pode esquecer que é a luta contra a supremacia branca fascista, como essa que nos desgoverna. A gente nunca pode esquecer. E hoje eu aprendi que é os chamados paleoconservadores. Com esse ponto a gente também tem que lidar, que a raiz está aí. Essas pessoas conseguem confundir as coisas e colocar, subverter tudo o que está caminhando para trazer a felicidade, porque acham que estão perdendo o terreno. Estão perdendo sim, mas não é porque estamos querendo tomar, que simplesmente esse lugar nunca foi deles. O que garantiu uma certa supremacia é por causa da estrutura capitalista que deu para eles esse tipo de lugar. Mas a rigor esse lugar nunca foi deles. O que garantiu foi o orgulho e o egoísmo, como a gente viu lá naquela questão de Livro dos Espíritos. É obra humana, não é obra divina. Continuando aqui. Sim, a questão... Outro ponto, gente, que eu acho que é especialmente importante, que aqui no Vídeo Insta a gente procurou fazer bastante. Ouvir as outras vozes da comunidade, não para enquadrá-las, que a gente tenta classificar. Você é o quê? É gay? É lésbica? Você é pan? Você é bi? Gente, vamos ser bem sinceros, né? Não é por aí. E isso é para permitir que as pessoas vivam da maneira digna e saudável. A gente tem outro perfil, irmão, aqui, que é o LGBTQIA+, espíritas, que fez exatamente isso. Trouxe essas vozes todas. Mas eu gostei muito de uma live que foi feita aqui no 17 de maio. Foi exatamente trazendo essas pessoas. E eu mesmo fiquei surpreendido quando alguém perguntou: qual a sua orientação sexual? Como é que você se considera? E as pessoas foram se colocando. E falaram: eu não sabia que uma delas era pan. E como é que era ser pansexual? Como é que é isso? Então essas caixinhas muitas vezes são colocadas porque, na verdade, a ciência precisa dessas classificações. Mas a gente é transdisciplinar, a gente não é uma coisa só, a gente é um universo de características. E tem pessoas que, de repente, mudam com o tempo também. Hoje eu sou aquilo, amanhã eu posso ser outra coisa. E isso é parte da nossa natureza humana. Porque o espírito evolui, o espírito muda. E nessa mudança a gente vai ter essas vivências também. Eu hoje estou nessa condição, nesse corpo de carne aqui. Queria brincar aqui que seria bonito, tesão, bonito, gostosão, mas não sou nada disso, pelo contrário, sou apenas uma pessoa que está aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, mas a ideia aqui é a gente entender que a gente não precisa estar encaixado em caixinha nenhuma, em uma letra nenhuma. Mas as letras representam espíritos imortais, representam espíritos com milênios de histórias. E estamos aqui para a gente entender que nós estamos lidando com espíritos imortais em trajetória evolutiva, como todos nós somos. Então, o lugar de fala aqui é garantido, aqui é essencial, como a gente já trouxe aqui, e vai continuar trazendo assim que for possível. Eu estou num momento de trabalhos assim meio delicados, eu quase, por exemplo, cheguei super cansado, mas vim aqui porque, além de ter combinado com vocês, eu precisava trazer isso, porque esse dia é um dia especial para todo mundo. Tanto que há várias lives acontecendo, que esse aí tem várias lives acontecendo aí para vocês irem também, assim que terminar. Já passei até da hora aqui. Eu queria ter feito uma hora, já tem quase 1h30 de live. Para fechar, continuar na luta pela cidadania plena em todos os ambientes, tomando cuidado com lidar com esses aliados que de vez em quando escorregam. Isso, infelizmente, vai ocorrer sempre. Então, assim, o que é importante é a gente entender que a luta não para. Stonewall continua. Isso continua na vida. Se a gente pode encerrar aqui, dizer Stonewall presente. Os espíritos continuam evoluindo e lutando também para uma vida melhor para todo mundo. Só resta saber que as pessoas entenderem que não é apenas nem para o lado assim, é para a gente entender qual é o objetivo daqui.
Hoje estamos aqui fazendo a live, amanhã podemos estar na rua. Amanhã podemos estar frente a frente com alguém que vai poder nos ajudar a garantir mais direitos. E aí, quem sabe no futuro, a gente não vai precisar fazer mais lives. A gente vai entender que a diversidade sexual é natural e que a gente precisa respeitar uns aos outros. Vocês falem certo. Mas enfim, pessoal, gratidão por estarem aqui até agora. Um forte abraço para cada um de vocês. Mas antes, lembrando para todo mundo, o Sejus tem diversas outras lives. Se vocês procurarem aí no Instagram, tem outros patamares aí, outros programas acontecendo. Amanhã temos a live do Sejus tradicional, que a gente faz os estudos de livros. A gente está estudando esse livro, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Será comigo também, mas vai ser no YouTube, Facebook e Twitter. E a gente vai ter um ponto especial também falando sobre o que o Herculano disse. Ele pega pesado no preconceito da orientação sexual. Então a gente vai poder analisar melhor alguns pontos, entender melhor sobre essas situações aí e as implicações até hoje dentro do movimento espírita. E às quartas-feiras a gente tem, Carla Pavão estava, não sei se ainda está aqui falando com a gente, tem também as obras de Allan Kardec que a gente estuda a partir das 6h30 às quartas-feiras, às 6h30 da manhã no YouTube, canal Paz e Bem, e às 6 horas ela traz o diálogo de espiritualidade plural. Então a gente conversa também, ela traz essa conversa com outras espiritualidades para a gente poder se entender, conversar e superar qualquer desafio. Para fechar, às sextas-feiras, eu tenho uma parada, mas a gente pretende retomar, que é uma coisa que eu tenho que elaborar, tem análise de conjuntura política com abordagem também espírita, ou pelo menos tentando estabelecer pontes com a doutrina espírita, pegando a questão política. E a gente dá um tempinho, porque afinal a gente está vivendo momentos assim um pouco delicados, mas ela também é no Facebook, YouTube e WhatsApp. Se tivermos, a gente vai anunciar. O Vem de Insta e o Face a Face são programas que vêm quando a gente acha que dá para trazer alguma contribuição. Então, por isso que a gente tenta ir aos pouquinhos trazendo e fazendo o que a gente acha que é mais adequado. Se não achamos que temos o que contribuir, então a gente adia, no momento certo a gente traz. Quando a gente percebe que tem condições de trazer, então a gente traz, debate, conversa, a gente abre para perguntas, como a gente faz aqui, a gente não censura ninguém, muito pelo contrário, quer ouvir vocês. Graças a Deus nunca aconteceu nenhum ataque de ódio e a gente espera que nunca aconteça, porque a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para abrir para todo mundo. Jovian Derlane Ferreira, bem-vindo aqui também. Pena que chegou agora no finalzinho, a live vai ficar gravada para ti, para todo mundo que quiser também participar depois. Vai para o YouTube daqui a pouquinho também. E antes que eu me esqueça, o Sejus está no TikTok, está no Instagram, está no Twitter, Facebook, YouTube e também no WhatsApp, que é onde a gente faz os nossos estudos de maneira mais adequada. Bem-vinda, Leila BF15. Pena que chegou no final também. Então, só para a gente fechar, já falei bastante hoje, e professor e palestrante fala que é uma beleza, a gente não consegue parar nunca. A gente tem pelo menos 2 grupos de estudo. Um pegando o Alan, muito obrigado, até a próxima, muito bem. Um é sobre esse livro do Herculano, que a gente está terminando, a gente depois vai pegar o livro do Jânio Lacerda, Conscientização Espírita, e no outro, que é Kardec, mais debates temáticos, a gente estuda Kardec. A gente está terminando o livro Espiritismo em sua mais simples expressão, e depois vai passar para o que é o Espiritismo. Então a gente vai passar esses estudos exatamente. Temos outros grupos, grupo de prece, tem grupos também que a gente bate papo, pode falar à vontade, trazendo outros assuntos que não tem nada a ver com os estudos. E temos também as reflexões filosóficas que a gente está se remodelando ali também. Então, gente, agradeço a participação de todo mundo. Quem quiser depois é só encontrar aí no nosso endereço, lá no perfil tem lá o Linktree, que lá tem o pré-grupo também do WhatsApp, quem quiser participar do WhatsApp, quem não quiser, fique à vontade de também participar das outras redes sociais, colaborando conosco. Então, agora sim, um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus e vamos prosseguir na luta. E repetindo, Stonewall presente.